Olá, você acompanha agora mais uma edição do Momento Político, terça-feira, 5 de outubro, e vamos aos destaques de hoje. Discussão sobre o voto impresso está encerrada, diz Barroso. Datena e Ciro Gomes discutem alianças para 2022. Lula diz que PT deve lançar novas lideranças como candidatos. E estabilidade política é importante para conter a alta dos combustíveis, diz Rodrigo Pacheco. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a discussão sobre o voto impresso está encerrada. A declaração foi feita durante evento de abertura do código-fonte da urna eletrônica para inspeção da sociedade civil e de entidades fiscalizadoras. Em agosto, a Câmara rejeitou e arquivou uma PEC que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. Barroso afirmou que a abertura do código-fonte foi antecipada pelo TSE para conter argumentos contra a urna eletrônica. Tradicionalmente, o procedimento começa 6 meses antes das eleições. Dessa vez, o TSE decidiu abrir o código 1 ano antes da disputa eleitoral. O ex-ministro Ciro Gomes e o apresentador José Luiz Datena se reuniram no último fim de semana para discutir uma possível aliança para 2022. Quem traz mais informações sobre esse encontro é o jornalista Felipe Cardoso. Olá, Felipe. De acordo com o presidente do PDT, o apresentador estaria muito desconfortável com a fusão DEM-PSL para criar uma nova legenda, a União Brasil. Explica pra gente. Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. É isso mesmo, Raquel. Trago informações a respeito desse jantar que aconteceu no último final de semana entre o apresentador José Luiz Datena e o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. No jantar também houve a presença do presidente nacional da sigla, o Carlos Lupe. O que acontece, Raquel? A informação de que havia-se nos bastidores esse interesse do Datena em estar participando da eleição do ano que vem, estando filiado ao PDT. Porém, como já é sabido, Datena era o pré-candidato à presidência pelo PSL, mas a possível fusão que deve ocorrer logo mais entre a sigla e o DEM teria deixado o apresentador desconfortável. E isso teria abrido brecha para que ele buscasse filiação em novos partidos políticos. Um deles é o PDT, no que figura inclusive como um dos principais nomes para que Datena se lance na disputa do ano que vem. Raquel, nos bastidores a informação é de que houve inclusive aí uma sinalização para que Datena se lançasse não mais à presidência, haja vista que há o nome de Ciro Gomes já na linha de frente da disputa, e sim ao Senado. Porém, Datena ainda não respondeu a esse convite feito. A expectativa é de que o apresentador dê um retorno em relação a esse convite até o final do mês que vem. Nenhuma das possibilidades foram descartadas, o jantar foi amistoso e marcou o primeiro encontro entre o apresentador e o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, desde o convite à sua filiação. Volto com você aí no estúdio, Raquel. Felipe, obrigada pelas informações. E depois de propor que o PT dê prioridade à eleição de uma forte bancada para as duas casas do Congresso em 2022, o ex-presidente Lula afirmou que é importante que sejam lançadas novas lideranças populares e puxadores de votos, que renovem os quadros partidários. O petista disse que o país precisará ser reconstruído depois do governo de destruição nacional de Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que para conter o aumento no preço dos combustíveis, a estabilidade política é um fator importante. Segundo ele, esse fator afeta o câmbio, que impacta no preço dos combustíveis. Pacheco também defendeu uma política tributária mais estável para os combustíveis e uma maior previsibilidade arrecadatória, e disse que o Senado está pronto para contribuir nesse sentido. Termina mais uma edição do Momento Político. Outras informações no portal uhoje.com. Até amanhã.